Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Eu ia pregar um outro texto, mas esse texto veio à minha cabeça, ficou falando aqui ao meu coração, então eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse texto. 1 Samuel, capítulo 17. Eu poderia dar um tema para essa mensagem nessa noite. O tema seria Vencendo os Gigantes. Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia nos ensina. E o capítulo 17 de 1 Samuel narra para nós a história desse jovem. Davi ainda era muito jovem aqui, mas esse jovem, que mais tarde vai se tornar o maior rei de Israel, e ainda jovem, Davi teve que enfrentar alguns desafios, enfrentar gigantes. Irmãos, todos nós temos alguns gigantes para enfrentar. A vida não é fácil. Há lutas, há desafios, há gigantes que surgem na nossa frente. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 17, vai nos ensinar como vencer gigantes. A primeira lição que esse texto vai deixar para nós, como vencer gigantes, nós precisamos não temer os desafios. Como vencer gigantes? Em primeiro lugar, não temer os desafios. Veja o que diz o verso 32 de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Irmãos, a vida de Davi foi marcada por desafios. Desde a sua mocidade, ainda jovem, como pastor de ovelha, a Bíblia diz que Davi teve que enfrentar feras, como leões e ursos. Aí o verso 34 e 35 fala sobre isso. E ao ser enviado por seu pai ao arraial do exército de Israel para levar alimentos e saber como estavam seus irmãos, Davi se deparou com um grande duelista, o filisteu, desafiando o exército de Israel. Imagine Davi, irmãos, um pastor de ovelha, ainda jovem, sem experiência, embora o texto diz que ele enfrentou um leão e um urso. E ele chega no acampamento do exército de Israel para levar alimento e também para saber como estavam seus irmãos, porque o pai dele perguntou. E de repente ele olha para o campo de batalha e vê ali um grande desafio, um gigante desafiando o exército de Israel. E o texto diz, o verso 32, Davi dizendo para o rei Saul: não desfaleça o coração. Ou seja, tanto o exército de Israel como o próprio rei Saul estava extremamente apavorado, com medo. Às vezes, meus irmãos, desafios surgem na nossa frente. E às vezes nós temos a reação
de temer, de entrar em pavor, de nos desesperar. E o medo paralisa. O medo dificulta você raciocinar. O medo dificulta você refletir, pensar. Às vezes surgem problemas na nossa vida que nós vemos que são problemas enormes, que se tornam gigantes. E às vezes o pavor tenta nos paralisar. E aí nós não queremos enfrentar esse desafio, enfrentar esse gigante. Mas esse texto aqui, capítulo 17 de 1 Samuel, aqui no versículo 32, Davi nos ensina que nós precisamos enfrentar os desafios. Talvez você chegou aqui nesta noite e amanhã tem grandes desafios para enfrentar. E amanhã um gigante pode surgir à sua frente. E a pergunta é: qual é ou qual será a sua reação? Quando Saul viu o gigante, quando Saul avistou o desafio, o texto diz, Davi dizendo para Saul: não desfaleça o coração. Saul estava apavorado, ele estava morrendo de medo, porque estava diante de um grande desafio, diante de um gigante. Mas Davi diz assim para Saul: por causa dele, teu servo pelejará contra o filisteu. Davi jovem, olha para o desafio que está à sua frente. Ao invés de demonstrar medo, pavor, desespero, ele faz o contrário. Ele se enche de coragem para enfrentar o grande desafio. Esse texto nos ensina justamente isso. Há desafios na sua vida, há gigantes que surgem na sua frente. Você não pode temer. Ao contrário, você precisa enfrentar esse gigante, enfrentar esse desafio. Não pode ter atitude como Saul teve, mas precisa ter atitude como Davi teve. Percebam que Davi não demonstra dúvida, ele não demonstra incerteza, mas ele demonstra uma confiança. E essa confiança, meus irmãos, não está nas forças dos seus braços. Essa confiança está no Deus que sustenta Davi. Essa confiança está no Deus que guardou Davi quando ele ainda estava no campo, cuidando das ovelhas. E surge um leão, depois surge um urso. E ele enfrenta o leão e enfrenta o urso. Essa confiança, meus irmãos, que nós precisamos ter. É essa confiança que você precisa acordar todos os dias, quando sair da sua casa para trabalhar ou ir para qualquer outro lugar. Não tema os desafios que surgem na sua vida, ao contrário, confie em Deus. O que é isso que Davi faz? Ele confia em Deus. Ele não demonstra pavor. Ao contrário, ele diz: o teu servo irá pelejar. A segurança de Davi está em Deus. É por isso que ele demonstra total confiança. Mas esse texto de 1 Samuel, capítulo 17, ainda nos ensina uma segunda lição.
a voz dos pessimistas. Para vencer gigantes, não podemos dar ouvidos à voz dos pessimistas. Veja o que diz o versículo 28, o versículo 33 e o verso 42. O verso 28 nos diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua posição e a tua maldade, desceste apenas para ver a pelejar. Agora veja o que diz o verso 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Verso 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Todas as vezes, meus irmãos, que viemos enfrentar ou passar por alguma luta, algum desafio, sempre vai surgir perto de nós pessimistas. O pessimista é aquele que vê as situações que acontecem sempre pelo olhar negativo. Às vezes nós estamos enfrentando grandes lutas, enfrentando grandes problemas, e aí chega alguém, chega um pessimista, para tentar minar a sua fé, para tentar desanimar você. E você não vai conseguir, não. Esse problema é muito grande, está além das tuas forças. Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Não adianta, já está perdido. Pare de orar, pare de criar uma falsa fé. Você não vai conseguir vencer. Aqui nós vemos isso. Pessimista surgindo. Davi chega no campo, avista o seu problema, avista o seu desafio, avista esse grande gigante. E ao invés de animarem Davi, porque ele falou: eu vou pelejar, o seu irmão e o rei Saul e o próprio Golias duvidam dele. Irmãos, quando Davi disse que iria enfrentar o gigante, ninguém o incentivou. Antes ele foi criticado, ele foi desanimado pelos seus irmãos, pelo rei Saul. O rei Saul disse que ele não poderia enfrentar Golias porque era moço, ou seja, muito jovem, imaturo. E Golias, um guerreiro, desde a sua mocidade. Ele foi desprezado pelos gigantes, porque o Golias disse para Davi, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Contudo, meus irmãos, Davi não deu ouvidos aos críticos, aos pessimistas. Por quê? Porque o foco de Davi sempre estava no Senhor. Assim também, meus irmãos, tem que ser a nossa vida. Quando os problemas surgirem diante de nós,
Quando os gigantes surgirem à sua frente, não dê ouvido aos críticos, aos pessimistas. Os críticos todo o tempo vão apontar o dedo para você, para tentar desanimar você. Os pessimistas o tempo todo vão olhar para você, vão menosprezar você, não vão dar nada para você, olham para você e já diz que está derrotado. Fizeram isso com Davi. E fazem isso conosco também todos os dias. Jairo teve um grande desafio para enfrentar. Diz o texto que Jairo era um homem muito importante na cidade, um religioso. E a sua filha estava muito doente. Quando Jairo sai da sua casa para procurar ajuda do médico dos médicos chamado Jesus Cristo, a primeira coisa que Jairo faz quando encontra Jesus é se derramar na presença do Senhor e clamar por socorro. Jesus aceita ir até a casa de Jairo para curar a sua filha. Mas antes de Jairo chegar em sua casa, diz o texto que Jairo e Jesus vão se deparar com uma multidão. E no meio dessa multidão existe uma mulher que está muito doente. Essa mulher tinha um gigante para enfrentar. Essa mulher tinha um desafio para vencer. E ela faz como Davi. Ela não olha os obstáculos. Ela não olha o desafio. O foco dela está em Jesus Cristo. Ela toca em Jesus. E ela é curada. Mas fique imaginando como o Jairo ficou. Porque ele precisava chegar rápido em sua casa, porque sua filha estava muito doente. Mas como ele iria passar diante do meio desse povo todo? Talvez Jairo, meus irmãos, deve ter pensado: vou me atrasar. O meu socorro chamado Jesus vai se atrasar. Mas Jesus nunca se atrasa. Ele chega no momento certo. Ele chega no momento certo para derrubar gigantes, desafios que surgem na sua frente. Ele faz isso. Quando ele chega, quando Jesus e Jairo passam por aquela multidão, antes de entrar em casa, Jairo já recebe a notícia: Jairo, por que incomodas o mestre? Tua filha morreu. Em outras palavras Jairo, o desafio chegou na sua casa. O gigante venceu. Aquelas pessoas, meus irmãos, era a voz dos pessimistas que todos os dias se levantam contra você. Todos os dias alguém chega para você: não vai dar certo. Todos os dias alguém tenta desanimar você. Todos os dias alguém tenta roubar a sua esperança, roubar a sua fé. Todos os dias alguém chega e diz para você: olha, esse problema é muito difícil. Você não vai vencer. Não tem mais jeito. É a voz do pessimista que está por aí. E é interessante que os pessimistas surgem como os problemas surgem. Ao invés de ouvirmos uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, o pessimista surge para dizer: está acabado, está perdendo tempo. Por que você vai para a igreja? Por que você sai da sua casa e vai para a igreja? Não tem mais jeito. Está perdendo tempo. Está orando por quê? Está lendo a Bíblia por quê? São os pessimistas que estão por aí. São os críticos que estão por aí. Aqui na história do capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos isso.
A primeira voz do pessimista, a primeira voz do crítico, veio da própria família. O irmão de Davi, Eliabe. O texto diz: Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendendo-se a ira contra Davi, disse: por que desceste aqui? Em outras palavras, Davi, o que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou aqui. Você está numa batalha e aqui não é o seu lugar, porque esse campo de batalha é muito difícil para você. Não sei por que você veio aqui. E fazer o que aqui, Davi? Essa é a primeira voz do pessimista, para tentar minar, roubar a fé de Davi. E olha que Davi já havia falado. Ele tinha dito: olha, eu vou lá pelejar contra esse filisteu. Davi, meus irmãos, olha para o problema, olha para o desafio, olha para o gigante, mas ele olha não com o olhar da desesperança, não com o olhar do medo, ele olha com o olhar da fé, porque o foco de Davi sempre foi no Senhor. Assim, meus irmãos, precisa ser também a sua vida. Quando você estiver passando por algum problema, enfrentando alguma luta, não olhe para os problemas, mas olhe para aquele que é Deus Todo-Poderoso, que está acima dos seus problemas, que pode ajudar você. Não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido aos pessimistas, faça como Davi. Continue com foco no Senhor. O segundo pessimista, ou o segundo crítico, já vem de fora. A primeira crítica que Davi recebe é de dentro, é da família, é do seu irmão. E agora a segunda crítica, a voz do pessimista, é de fora. É o próprio rei Saul. Diz o verso 33, contra o filisteu não poderás ir para pelejar. Veja, meus irmãos, às vezes nós enfrentamos problemas, enfrentamos lutas, às vezes surgem gigantes na nossa vida, e às vezes a primeira crítica que nós recebemos é da própria família. Aqueles mais achegados, ao invés de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, faz o contrário, joga um balde de água fria, traz uma palavra de desânimo. E aí depois vem os pessimistas de fora, os pessimistas da rua. O pessimista da rua é aquele cara, ou aquela pessoa que você para conversar e você conta um pouco, de maneira resumida, o problema que você está enfrentando, passando. Mas ao invés dessa pessoa te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, faz o contrário. Está perdido. Não tem mais jeito. Esses são os pessimistas que estão surgindo aí. O terceiro pessimista que surge na vida de Davi é o próprio problema que Davi teve que enfrentar, que foi esse filisteu, o gigante Golias. Porque o verso 42 diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. O texto diz, meus irmãos, que Davi era moço, ou seja, era jovem, era inexperiente. O texto diz que Davi era de boa aparência, ou seja, era um jovem bonito. Davi, um homem marcado pelas guerras, pelas batalhas, provavelmente com muitas cicatrizes no corpo, olhou para aquele jovem, magrinho, ruivo, de bela aparência, e não deu nada por ele. Esse aí, você é um fraco,
condições de vencer. É moço, muito moço. Às vezes, meus irmãos, nós somos menosprezados pelas pessoas. Pessoas olham para você, olham para mim e não dão nada para nós. Acham que somos fracos, somos derrotados. Davi se sentiu assim. Tentaram fazer Davi sentir assim. Mas Davi não dava ouvido para os pessimistas, para os críticos, porque o tempo todo o olhar de Davi está no Senhor. Quer vencer os gigantes que surgem na sua frente, na sua vida, quer enfrentar os problemas, não perca o foco no Senhor Jesus, porque é Ele que batalha por você. A terceira lição que esse texto nos ensina, de 1 Samuel capítulo 17, como vencer gigantes. Em terceiro lugar, lute em nome do Senhor. Como vencer o gigante? Lute em nome do Senhor. Veja o que diz o verso 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Perceberam, meus irmãos, o ensino que Davi traz aqui? Ele vai para a batalha, ele vai para o campo de batalha, ele vai para a luta, mas ele vai com a nítida certeza e clareza que ele vai para lutar em nome do Senhor. Por que isso? Porque Davi sabe que se dependesse dele, ele não conseguiria vencer esse gigante. Às vezes, meus irmãos, surgem problemas na nossa vida, problemas enormes, que nós temos a plena, nítida consciência que se lutarmos com as forças dos nossos braços, nós não vamos vencer. Por isso nós dependemos do Senhor. Por isso que o Senhor é a nossa força e a nossa alegria. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Está enfrentando lutas, está enfrentando desafios, tem gigantes para enfrentar. Lute, mas com a confiança que o Senhor é quem luta por você. Porque somente Ele pode te ajudar a vencer as batalhas. Aprenda a depender do Senhor o tempo todo. Porque Davi dependia do Senhor. Quando ele vence as feras, o urso e o leão, ele vence, mas dependendo do Senhor. E agora, um outro desafio surge na frente dele. E ele faz a mesma coisa. Ele depende do Senhor. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. O Senhor já me livrou de muitos problemas. O Senhor já me livrou de muitas lutas. O Senhor já me livrou de muitos desafios. Ele vai me livrar deste também. Confie no Senhor. Mas esse texto, irmãos, nos ensina ainda uma quarta e última lição. Para vencer gigantes, precisamos lutar para a glória de Deus. Para vencer gigantes, lute para a glória de Deus. Veja o que diz o verso 46 e o verso 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. A certeza de Davi era tão grande da sua vitória. E ele reconhece que ele depende do Senhor. E antes dele vencer esse filisteu, antes de vencer esse gigante, Davi já começa a dar glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque o tempo todo, a sua vida e a minha vida é para a glória de Deus. Você está enfrentando lutas, enfrentando gigantes, dê glórias a Deus. Continue confiando no Senhor. Não perca as esperanças, porque é o Senhor quem renova a sua fé, é o Senhor quem luta por você. E quando vencer, e antes de vencer, glorifique o nome do Senhor. É esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo para vencer o maior gigante, o maior desafio que surgiu na sua vida e na minha vida. Esse desafio chama pecado. Foi a cruz para morrer no seu lugar. Foi a cruz para perdoar os seus pecados. Foi para a cruz para orar por você. E disse: está consumado. Jesus venceu a sua batalha. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.